Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês sobre o medo. Você deve ter medos, eu também tenho alguns e vou vencendo eles à medida com que a gente vai conhecendo eles e também sabendo a resposta para poder os vencer. Então, a partir desse momento a gente vai tocando o barco. Mas na realidade, o que seria o medo? Bom, o medo é um estado sentimental que toda vez que a nossa consciência visualiza algo que possa colocar em risco a nossa vida ou a nossa saúde, o nosso corpo então ele cria um alerta e manda isso para o nosso cérebro e a gente fica então com medo de algumas situações. Então qualquer ideia que possa vir no nosso dia ou independente do horário que possa acontecer de trazer um risco eventual à nossa sobrevivência, o nosso cérebro vai ativar esse pequeno estado emocional e vai fazer com que a gente fique mais alerta, a gente fica mais atencioso com algumas situações. Então, nesse acontecer, o nosso cérebro vai liberar um monte de compostos químicos, fazendo com que o nosso corpo reaja de diferentes formas, né, diante de cada situação e faz com que a gente então comece a ficar mais alerta. Mas e aí, o medo é bom ou o medo é ruim? Olha, quando a gente visualiza um medo como um moderador de atitudes, ele é bom, porque a gente vai passar a visualizar as coisas com um olhar um pouco mais crítico, fazendo uma análise muito melhor dentro daquilo que a gente realmente quer fazer, pensando principalmente nas consequências que aquele ato pode estar nos trazendo. Então a gente pensa com uma forma um pouco mais organizada e faz tudo através de um raciocínio mais lógico, feito através de um estudo, do embasamento de um estudo, para realmente a gente cometer aquele ato que a gente quer fazer com uma forma mais segura. Mas o medo vai ser problema quando ele passa de moderador a travador, quando ele te trava, quando ele não deixa você fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Então o seu medo ele começa a ser realmente um problema, né? Porque, como eu disse, ele é um moderador, ele não pode ser um travador aí das suas expectativas, ele não pode deixar com que você não faça tudo aquilo que você deseja. Então, por exemplo, se você tem medo de altura, mas quer fazer um rapel, por exemplo, você deve se cercar de pessoas ali qualificadas que possam e que tenham equipamentos de segurança, que saibam aquilo que estão fazendo, que tenham cursos para poder estar fazendo. Você vai poder fazer o seu rapel. Vai dar aquele friozinho na barriga, mas a hora que você visualizar que você está cercado de proteção, que você estudou tudo que você podia estudar para poder fazer aquilo de uma forma mais segura, você vai mandar uma informação para o seu cérebro de: eu estou com medo, mas eu estou cercado de segurança, portanto eu posso estar fazendo. E aí você vai estar vencendo um dos seus medos. Então essa é uma forma bacana que a gente pode estar fazendo para poder vencê-lo. Às vezes você tem vergonha de estar falando em público, então quando você começa a trabalhar a questão do assunto que você vai abordar, a estudar ele a profundo, a entender o que você está falando, você vai ter condições de estar lá à frente fazendo uma apresentação com a forma mais segurança, porque você não tem dúvidas alguma sobre o assunto que você vai falar. Então, se você estudar a fundo, se você se preparar, se você se concentrar, se você respirar de forma correta, que ajuda bastante nesse caso, por experiência própria. Então, se você se qualificar e ter uma atenção bacana dentro do assunto, eu tenho certeza que vai conseguir fazer uma apresentação muito boa e vai estar vencendo o seu medo. Então, essas são algumas formas da gente estar enfrentando os medos. Mas e aí, como é que a gente poderia fazer para conviver com o medo? Olha, primeiro a gente vive numa sociedade de risco, então tudo pode acontecer e a gente não consegue ter controle das coisas. Então o carro pode desgovernar e pode bater em algum lugar. Então, ou seja, são pequenos acidentes que pode estar acontecendo, que a gente às vezes, na maioria não, em todas as vezes a gente não sabe muito como reagir. Então como é que a gente vai conviver com esse medo? Bom, a gente tem que prestar mais atenção nas coisas, ou seja, se você vai atravessar, você não pode simplesmente atravessar uma rua de forma qualquer, você deve parar, olhar para os lados e visualizar se não vem nenhum veículo para que você possa estar ali atravessando de forma mais segura essa rua. Eu quero dirigir, mas eu tenho medo de dirigir. Se você contratar um especialista, contratar um instrutor
para poder estar te auxiliando, te passando como é que funcionam os comandos do veículo, para que serve cada componente elétrico que ali nele tem, como é que faz para poder fazer uma conversão, como é que faz para poder soltar a embreagem e o carro começar a andar. Então, ou seja, um instrutor ali, que é a pessoa qualificada do seu lado, vai estar te passando todas essas informações e vai fazer com que você consiga vencer o medo de estar dirigindo, e aí com pouco tempo certamente você vai estar aí com a sua carteira de habilitação na mão e está vencendo. E aí, no caso também, para uma pessoa que tem medo de altura e que não consegue estar fazendo, como eu já disse no exemplo, você se cercando de todos os cuidados, de toda a forma de proteção, você vai estar vencendo aí esse medo e vai estar continuando aí os seus passos. Então essa é uma forma mais básica da gente estar conseguindo visualizar e enfrentar os nossos medos. Ele sempre existe, sempre vai existir em nossa vida, porque tem muitas situações as quais a gente ainda não passou, e toda vez que uma delas acontecer, a gente então fica com esse sentimento um pouco de impotência no início, mas quando a gente começa a analisar um pouco mais profundo esse medo e essa situação, a gente consegue vencer e dar consequências. Então, ou seja, para poder vencer o medo, você deve principalmente se calçar aí de muito estudo acerca daquilo que você está fazendo, de muita precaução também dentro do que você está fazendo, para que você vença esse medo. Beleza? Grande abraço para você, até o próximo vídeo aí.